Eu quero convidar você a meditar no Evangelho de segundo Mateus. E se você quiser, pegue sua Bíblia, vamos meditar juntos e o Espírito Santo irá falar conosco. Então, antes de nós iniciarmos, eu gosto sempre de fazer uma oração pedindo para que Deus venha nos dar o entendimento da sua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, ilumine-nos com a tua luz e nos mostre tudo que o Senhor quer da gente através dessa palavra. Amém. Genealogia de Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí você pergunta, era necessário colocar toda a genealogia? Você sabe que quando eles entraram na Terra Prometida, cada espaço era determinado, era destinado, aliás, para uma determinada tribo. Então, era necessário que tivesse essa divisão bem feita, né? Para que pudesse saber qual a tribo pertencia. Digamos, vem uma pessoa e diz assim, olha, eu sou da tribo de Levi e quero seguir o sacerdócio. Como é que eu vou ter certeza? Pela genealogia dele, né? Então foi por isso. E também como prova de que o Senhor Jesus nasceu da tribo de Judá e veio da descendência de Davi para que pudesse ficar provado que as escrituras estavam se cumprindo através do Senhor Jesus. Então, vamos à genealogia. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Aqui eu quero fazer um destaque a Raabe. Raabe, ela não era da nação de Israel. Você lembra daquela passagem de Jericó? Quando eles foram invadir Jericó, Raabe era uma prostituta. E ela recebeu os emissários, os espias na casa dela, escondeu eles e ela quis ser salva, né? Então, quando as muralhas caiu, a casa de Raabe estava nas muralhas, foi a única parte da muralha que não caiu, e ela então entrou para Israel. E veja, Deus escolheu ela para que ela pudesse vir da linhagem dela, o nosso Senhor, mostrando, sabe o quê? Que ele não faz distinção de pessoas, ele não faz distinção de raça, de cor, e nem se importa com o passado dela. O importante é que a pessoa siga em frente. Então, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Duas mulheres aqui importantíssimas da Bíblia. Raabe, que foi uma prostituta que abandonou o seu passado e que se voltou para Deus e se converteu. Ruth, que também era uma mulher que não era da nação de Israel, mas ela se converteu ao Deus de Abraão de tal forma que ela se entregou, ela seguiu a sua sogra, e depois, mesmo ela sendo viúva, Deus a abençoou com Boaz. E continuando, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Quer dizer, olha só, não citou o nome dela, né? Mas também Davi gerou o filho dela, dessa mulher que foi o adultério dele, né? Que foi mulher de Urias, o nome dele ficou citado na Bíblia. Então, Salomão foi o fruto de um adultério. E mesmo assim, Deus o escolheu para sua genealogia. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias.
E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliezer, e Eliezer gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Que glorioso! É muito maravilhoso, né? Veja que José também foi contado na genealogia de Jesus. Também foi contado, tanto ele como a mãe de Jesus, homem, Maria, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Veja que eu tirei daqui, né, dessa genealogia aqui, 3 mulheres importantes da Bíblia, né? Três mulheres, né? E essa última convertendo para o marido, que no caso foi Raabe, Ruth e aquela que foi a mulher de Urias. São passagens importantes que você tira dali o contexto para você entender o que Deus quer de você. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja, naquele tempo o casamento era diferente dos nossos dias. Então, era um compromisso, um selo muito importante. Quando eles, então, decidiam que iriam se casar, se tornavam noivos. Então, havia uma cerimônia dentro da casa deles, entre as famílias, e era anunciado esse noivado. A partir daquele momento, eles já estavam teoricamente casados, digamos que no civil, né? Faltava a parte religiosa. Então, o noivo, ele iria preparar um lugar para que eles pudessem morar. Normalmente era na casa do pai. Então se crescia, né, um cômodo a mais para que pudesse abrigar os noivos. Então o noivo estava preparando a casa para onde eles iriam morar. A noiva, por sua vez, estava comprometida em fazer o enxoval. Então ela já preparava tudo, desde do que ela iria pôr na cama, enfim, tudo. Ela preparava o que iria entrar na casa e ele preparando a casa. Ambos estavam preparando. Na teoria já estavam casados, já estavam comprometidos. Se houvesse, por exemplo, uma traição, então essa pessoa seria apedrejada até a morte. Então José e Maria já estavam comprometidos. Ele estava preparando a casa e ela preparando o enxoval. E quando é que se casavam? Só quando o pai da noiva determinava. Aliás, desculpa, só quando o pai do noivo determinava e dizia assim: olha, vai, busca sua noiva. E por isso, lembra aquela passagem das 10 virgens? É exatamente aquela passagem, era o que acontecia. Normalmente a união deles vinha numa madrugada, então todos tinham que já estar pronto, porque a qualquer momento o pai do noivo poderia falar para o noivo: vai buscar sua esposa. Então havia uma festa quando isso acontecia. Então se gritava nas ruas: o noivo está chegando, e a noiva tinha que estar prontinha já. Mas quando? Não se sabia. Era o pai do noivo que dizia, que determinava quando isso ia acontecer. Então a noiva tinha que correr para ter tudo pronto em casa, para na hora dela ser chamada acontecer essa festa. Foi o que aconteceu aqui. Então os dois já estavam comprometidos. E antes de se juntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então ela ficou grávida antes dos dois terem qualquer tipo de relacionamento. Então José, seu marido, sendo justo e
a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja, ele ficou furioso, natural, porque ela engravidou, então na cabeça dele, como homem, ela me traiu. E por mais que ela tentasse explicar para ele o que aconteceu, porque o anjo apareceu para ela explicando o que estava acontecendo, mas ainda não havia aparecido para ele, então ele ficou furioso e queria deixá-la secretamente para que nenhum problema viesse ocorrer com ela também. Porque se ele falasse que ela tinha sido infiel para com ele, ela seria apedrejada e iria morrer. Por isso que fala secretamente. No 20 diz assim: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Deus enviou um anjo para que pudesse tocar nele. Então veja como Deus é glorioso. E Deus também usou José, né? Ele teve que ser paciente nessa questão. E então ele entendeu que o que estava nela não foi gerado de forma humana, natural, mas sobrenatural, que foi o Espírito Santo que envolveu Maria e gerou nela um fruto, o fruto do Espírito Santo. E tudo isso, 22, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que glorioso! Primeiro, seria o nascimento de Jesus, aquele que viria salvar o seu povo. Aliás, a tradução, né, do nome Jesus diz o Senhor salva. Esse é o nome hebraico. Em hebraico se fala Yeshua, que significa o Senhor salva. É Jesus. Então, veja, Isaías já havia profetizado lá no livro de Isaías a esse respeito. Isaías 7,14. Confere depois, Isaías 7,14. Ele já havia profetizado o que viria a acontecer. E naquele momento a palavra de Deus estava se cumprindo. Está vendo por que você deve guardar a sua fé acima de todas as coisas? Porque aqueles que têm as promessas de Deus, e são mais de 8 mil, aqueles que têm as promessas de Deus, aqueles que têm a palavra de Deus, eles aguardam firmemente o cumprimento desta palavra. E eles sabem, eles têm certeza que mais cedo ou mais tarde, essa palavra irá se cumprir para eles. E ela se cumpriu naquele dia. Demorou, talvez levou muito tempo para se cumprir, sim, mas aconteceu. Mantenha-se firme, porque Deus cumpre o que prometeu. No 24, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Que glorioso! Nós vamos dar continuidade ao capítulo 2. Siga a sequência desses vídeos. Estamos propondo a você estudar a Bíblia até próximo do final do ano, desse ano de 2021. Nós vamos ler todo o Novo Testamento. Se você quiser a minha ajuda, eu vou estar aqui para ajudar, tá certo? Que Deus abençoe e ilumine muito mais você.